Nós fomos feitos da justiça de Deus em Cristo. Dá para acreditar? Você acredita hoje que foi justificado com Deus? Não é porque você faz tudo certinho, mas é porque Jesus, ele fez tudo certo e Deus o Pai te via através dele. Bem-vindo ao Desfrutando a Vida Diária. Eu estou muito feliz por você estar comigo e oro para que o que eu tenho a dizer hoje venha ajudá-lo a aumentar a felicidade em sua vida. Quero ensinar maneiras pelas quais você pode aumentar sua felicidade. E sabe, às vezes eu fico pensando, o que as pessoas realmente querem? Eu acho que se pudermos resumir em uma só frase o que todo mundo quer, acho que todos querem ser felizes. Queremos ter paz, nós queremos ser felizes. E assim, tem coisas que nós podemos fazer que vão aumentar essa felicidade. Há coisas que podemos fazer que vão impedir essa felicidade. Eu sei que sempre gostamos de jogar a culpa de qualquer coisa negativa na nossa vida nas outras pessoas, mas nesse caso quero falar sobre coisas que nós podemos fazer. E claro, com a ajuda de Deus, coisas que podemos fazer que aumentarão nossa felicidade. E, em primeiro lugar, no Salmo 51 diz, para que todos aqueles que amam o teu nome sejam alegres em ti e tenham um espírito elevado. Eu acho que Deus quer que sejamos felizes. Salmo 118, 24, este é o dia que o Senhor já fez, vamos nos alegrar e ser felizes nele. E claro, uma das minhas escrituras favoritas, João 10, 10, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse, eu vim para que você possa ter e desfrutar sua vida, e a ter em abundância ao máximo, até que ela transborde. Então, eu quero que você se pergunte hoje, você é feliz? Ou você está só um pouco feliz? Ou você está realmente feliz? A sua felicidade é baseada nas suas circunstâncias? Veja, precisamos ser capazes de ir além disso, porque se a nossa felicidade e alegria for baseada nas circunstâncias, então, realmente, isso coloca as circunstâncias no controle e sabemos que vivemos num mundo que as situações acontecem, que temos um inimigo chamado Satanás, que às vezes faz com que as situações aconteçam na nossa vida. Então, eu quero ser uma das pessoas mais felizes do planeta. Isso não significa que eu vou sair por aí rindo, pulando, para cima e para baixo, batendo palmas, mas eu adoraria ter um calmo deleite na minha vida o tempo todo e já percorri um longo caminho. Porque, honestamente, houve um tempo em que eu não era uma pessoa muito feliz, sabe? E eu diria que foi por muito tempo. Eu não era uma pessoa feliz. Eu tive uma infância difícil e um primeiro casamento difícil e parecia que todos que se aproximavam de mim sempre acabavam me abandonando ou me traindo ou sendo desonestos comigo. E assim, acabei me tornando uma pessoa muito infeliz. E Deus me ensinou ao longo dos anos algumas das coisas que vou compartilhar com você. E assim, feliz ou felicidade, no dicionário Webster de 1828, diz assim, estar no prazer de sensações agradáveis com a posse do bem. A felicidade pode vir em graus, pode-se ser feliz ou pode-se ser muito feliz. A única pessoa que consegue ser feliz permanentemente é aquela que goza de paz de espírito e que vive em favor de Deus. Então, alegria ou contentamento significa a paixão ou emoção animadas com a aquisição da expectativa do bem. E nós vamos falar muito sobre isso hoje, então eu quero que você se pergunte agora mesmo qual é a sua expectativa para o dia de hoje. E você diz, não sei, eu vou esperar para ver o que acontece. Bem, essa não é a maneira certa de agir. Dizer, bem, só estou esperando que algo ruim aconteça porque tudo está indo tão bem. Certamente, essa não é a maneira certa de agir. Embora eu já tenha sido assim uma vez, havia tantas coisas ruins acontecendo na minha vida que eu realmente tinha medo de esperar por qualquer coisa boa porque ficava receosa de ser desapontada. Mas a felicidade vem de uma expectativa de que coisas boas vão acontecer na nossa vida. E a definição de esperança, quando a Bíblia diz que nós devemos ser cheios de esperança, significa que devemos, de propósito, esperar que algo de bom está prestes a acontecer na nossa vida a qualquer momento. E baseamos essa expectativa no fato de que Deus é bom.
Então, o que você está esperando para a sua vida? Bem, uma das primeiras coisas que nós podemos falar está em Romanos 15:13. E esta será a base para este primeiro ponto que quero falar sobre como você pode aumentar sua felicidade. Que o Deus de toda a esperança te encha com toda a alegria e paz em acreditar. Então, a nossa felicidade é baseada, em grande parte, no que nós acreditamos. No que acreditamos sobre nós mesmos, no que acreditamos sobre o passado. Por muito tempo achei que nunca conseguiria superar meu passado, e isto me impediu de ter alegria. Por muito tempo eu não gostei de mim mesma, eu não acreditei em coisas boas sobre mim, então isso roubou a minha felicidade. No que você acredita para o seu futuro? Por muito tempo eu nem acreditava que eu poderia ter um futuro decente. Eu achava que porque eu havia sido abusada sexualmente pelo meu pai, que eu sempre teria apenas uma vida de segunda categoria, mas eu estava crendo errado. Então, só porque você acredita em algo, não significa que esteja certo. Engano significa acreditar em uma mentira. Há tantas pessoas no mundo que estão enganadas, sabe? Porque elas estão baseando o que pensam no que o mundo diz a elas, em vez de se basearem no que a palavra de Deus diz. Precisamos aprender a palavra de Deus e depois entrar em acordo com ela, sem deixar que nossos sentimentos e a nossa mente nos governem. Então vamos falar sobre acreditar. Acredite no que a palavra de Deus diz sobre você e sobre a sua vida. Mesmo que não pareça estar acontecendo nada agora, na economia de Deus acreditamos primeiro e depois recebemos aquilo que acreditamos. No mundo, geralmente, baseamos a nossa crença no que nós temos, mas veja, aprendi que mesmo que eu possa estar passando por uma situação muito difícil agora, a palavra de Deus me promete que Ele vai pegar toda essa situação e trabalhar para o meu bem. Então, qualquer um de vocês que esteja passando por um problema e pensa, não tem como eu ser feliz porque eu tenho esse problema, você pode mudar a sua crença agora mesmo e dizer, eu tenho um problema, mas baseado em Romanos 8:28, eu acredito que Deus pega todas essas coisas e as faz cooperar para o meu bem, desde que eu ame e queira a sua vontade. Não quer dizer que todas as coisas estão bem, mas porque Deus é Deus e Ele pode fazer o impossível, Ele pode pegar o que parece ser uma das piores coisas que já aconteceu com você e fazer cooperar para o seu bem. Não existe esperança de felicidade até que a pessoa chegue a um acordo consigo mesmo no que você acredita para si mesmo. Você acredita que Deus te ama? Você acredita que Deus está satisfeito com você? Essa é difícil, não é mesmo? A maioria das pessoas gostaria de dizer, sim, eu acredito que Deus está satisfeito comigo, porque todos sabemos que somos imperfeitos. Mas veja, o amor de Deus por nós é incondicional, não é baseado no que eu faço, é baseado em quem Ele é. Então, eu acreditei em todo tipo de coisas ruins sobre mim, sabe? Mas eu aprendi agora a acreditar no que Deus diz. E se você ler a sua palavra, então vai saber que você é precioso e é talentoso, e você tem valor, você tem mérito, Deus tem um propósito para você aqui neste mundo. Você é bonito ou bonita, seja lá qual for o caso. E agora, se você começar a se comparar com outras pessoas, então você pode pensar, bem, eu não sou. Mas veja, não temos que comparar o nosso eu com o de ninguém e com nada, porque todos nós somos indivíduos únicos e tudo aquilo que Deus faz é bom. Depois que Ele criou todas as coisas, Ele olhou para tudo aquilo e disse, isto é bom. Então Ele tirou um dia para celebrar. Ele descansou no 7º dia. 2 Coríntios 5:17 diz, se alguém está em Cristo, você é um crente, você acredita em Cristo? Bem, se você for, então você é considerado alguém que está nele e que Ele está em você. Então, se alguém está em Cristo, uma nova criatura é. As coisas velhas já passaram e todas as coisas se fizeram novas. Agora, eu gosto de explicar isto assim. Todas as coisas se tornaram uma nova possibilidade. No momento em que você é salvo, você pode até não agir diferente. Você não vai parecer diferente,
Mas se você permanecer na palavra de Deus, se estudar a palavra e se você aprender a palavra e aplicá-la à sua vida, então de pouco a pouco você mudará. Então eu gosto de dizer que quando nascemos de novo, nos tornamos um barro espiritual novinho. E se formos flexíveis e moldáveis nas mãos de Deus, e se começarmos a fazer as coisas do jeito dele ao invés do nosso, então vamos descobrir que nós temos uma nova vida. E pode levar um tempo. Na verdade, não só pode, mas vai demorar um pouco. Mas Deus ele vai nos mudar de um grau de glória para outro. Ele está nos construindo. Você já reparou que Jesus era carpinteiro de profissão? E carpinteiros constroem coisas. Em Hebreus 3:4 está dizendo, pois toda a casa é construída por alguém, mas Deus é o construtor de todas as coisas. Então, nós somos completos em Cristo, mas ainda assim essa completude está sendo trabalhada em nossa vida dia após dia. Nós fomos feitos à justiça de Deus em Cristo. Dá para acreditar nisso? Você acredita hoje que você foi justificado com Deus? Não é porque você faz tudo certinho, mas é porque Jesus, ele fez tudo certo e Deus o Pai te vê através dele. Quero ter certeza que entenda isso. É muito importante que pensemos o certo sobre nós mesmos e não o errado. E veja, isso vai contra qualquer tipo de pensamento religioso legalista, sabe, que já tivemos. Porque a religião legalista basicamente nos ensina que devemos pensar como se fôssemos pobres, pecadores miseráveis que não valem nada. E realmente, sem Cristo não somos nada, mas quando você o recebe como seu Salvador e Senhor, e você está nele, e ele está em você, 2 Coríntios 5, verso 2 diz, aquele que não conheceu o pecado, tornou-se pecado, para que pudéssemos ser feitos a justiça de Deus nele. Você entendeu? Vou dizer de novo, aquele que não conheceu o pecado, esse é Jesus, ele se tornou pecado, ele tomou todos os nossos pecados sobre si. Aquele que não conheceu o pecado tornou-se pecado para que nós pudéssemos ser feitos a justiça de Deus em Cristo. Então, Deus vê você, ele olha para você, diz uma tradução, como sendo justificado com ele, porque ele te vê através de Cristo. Eu nem sei como dizer quanto tempo eu tive que estudar isso de novo, e de novo, e de novo, até que se tornasse revelação para mim. Não acredito que precisamos só de informações. Acho que precisamos de revelações. As coisas precisam se tornar muito reais para nós. Precisa ser algo que ninguém pode tirar de nós. E eu sei que eu faço coisas erradas. Eu sei que você faz coisas erradas. Todos cometemos erros e fazemos coisas erradas, sabe? Mas Deus ainda nos vê como justificados com Ele porque Ele vê o nosso coração. Deus é um Deus que vê o nosso coração. Ele não vê só o que nós fazemos, mas vê o nosso coração. Isaías 61:10 diz, eu me delicio muito no Senhor, a minha alma se alegra em meu Deus, pois Ele me vestiu com vestes de salvação, Ele me vestiu com um manto de justiça. Pegue este manto e o enrole em torno de você, como um noivo adorna sua cabeça, como um sacerdote, como uma noiva que se adorna com as suas joias. Sabe, você pode dizer adeus à culpa, bye bye culpa. Eu não vou mais viver debaixo de culpa e condenação. Esse era o meu problema e tenho certeza que é o mesmo para muitos de vocês, porque eu havia sido abusada pelo meu pai ao longo da vida quando era criança e não sabia de nada e o diabo me convenceu de que a culpa era minha. Bem, não foi minha culpa. Meu pai era um homem adulto, ele sabia que o que ele estava fazendo era errado, mas de uma forma ou outra eu sentia que a culpa era minha. E parte disso era porque ele sempre me dizia que aquilo tinha que ser um segredo e que nós tínhamos que manter aquilo longe da minha mãe. E, ao mesmo tempo, ele me dizia que ele só estava fazendo o que fazia porque ele me amava muito e que aquilo era muito bom para mim. Mas eu não conseguia entender se era tão bom, por que tinha que ser mantido em segredo. Então, tudo era muito confuso para mim. E eu tinha uma sensação, eu sabia que era errado, mesmo que ele continuasse me dizendo que era certo. E eu pensava, tem algo errado comigo? Se meu pai quer fazer isso comigo, então é porque há algo errado comigo?
E assim eu fiquei com esse disco tocando sem parar na minha cabeça por anos e anos e anos. O que há de errado comigo? O que há de errado comigo? O que há de errado comigo? Algum de vocês tem uma cópia desse disco também? O que há de errado comigo? O que há de errado comigo? Eu me comparava com outras pessoas e competia com elas e sempre tentava ser algo que eu não era. E graças a Deus ele me libertou para ser a pessoa que ele me criou para ser, sabe? E ele quer fazer a mesma coisa por você. Você pode dizer a Deus a culpa, mas você tem que usar essa justiça como um manto ou uma couraça. Em Efésios 6, fala sobre guerra espiritual. Como fazer guerra espiritual? Nós não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados e potestades e iniquidades nos lugares altos. Nós temos um inimigo e a Bíblia diz que Deus nos deu uma armadura e esta armadura te protege e que nós devemos vesti-la. Bem, vestir é uma ação que nós tomamos pela fé. Agora, esta armadura não é algo que eu possa tocar e vestir, mas pela fé eu posso vesti-la. E essa armadura é o cinto da verdade. Diz, coloque o cinto da verdade. A palavra de Deus é a verdade. Quando você está em uma batalha, tem que se ajustar ainda mais a esta verdade, porque é neste momento que Satanás vai tentar roubá-la de você. Coloque a couraça da justiça. Levante o escudo da fé com o qual você pode apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Coloque as sandálias da paz e seu capacete da salvação. Empunhe a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e assim então cubra tudo com a oração. Agora, você pode encontrar isso em Efésios 6, estudar mais por conta própria, mas o ponto aqui é: a justiça é uma proteção para nós, que impede o inimigo de controlar nossas vidas. Outra coisa que precisamos acreditar é que nós somos ungidos por Deus. Agora, você pode nem saber o que a palavra unção significa? Mas ser ungido por Deus significa que você é ungido com o Espírito Santo e que você tem poder, a capacidade de fazer o que Deus quer que você faça. Na verdade, a palavra diz que quando você é ungido, esta unção te ensina aí. Você não precisa que nenhum outro homem te ensine. Agora, isto não está falando desse tipo de ensino. Deus constituiu os mestres de ensino como um dos 5 dons do ministério. Mas significa que não precisamos sair correndo pedindo conselhos o tempo todo para as pessoas. Você precisa crer que pode ouvir de Deus e acreditar que você pode ser liderado pelo Espírito Santo. Imagino que alguns de vocês nos assistindo já estão começando a se sentir um pouco melhor sobre si mesmos do que quando nós começamos o programa e nós ainda nem terminamos, hein? Então você acredita que Deus te ama e que Ele te ama incondicionalmente? Você acredita que você foi justificado com Ele, através do sangue de Cristo? Você acredita que você é ungido e que Deus ele realmente tem um bom plano para a sua vida? Agora, 2 Coríntios 4:13 diz algo que é importante. Quero que ouça isso. Primeiro vou perguntá-lo, o que você fala sobre si mesmo? O que você fala a respeito do seu futuro, sobre seu passado, sobre seus filhos, sobre o seu casamento, sobre as suas finanças? O que você fala eu nunca vou ter dinheiro. Toda vez que temos um pouco de dinheiro, o inimigo vem e rouba da gente. Era o que eu dizia sempre. Nós nunca poderemos comprar um carro novo, nunca teremos casa própria. Nós precisamos falar do que queremos e não do que temos, desde que possamos apoiar isto nas Escrituras. 2 Coríntios 4:13 diz, está escrito, eu acreditei e por isso eu falei. Uma vez que temos o mesmo espírito de fé, também acreditamos e, portanto, assim nós falamos. Eu amo isso. Você precisa aprender a acreditar no que a palavra de Deus diz e falar bem alto. Palavras são containers de poder. Então, pare de dizer coisas negativas sobre a sua vida e o seu futuro. Não diga eu nunca vou superar o meu passado ou eu nunca conseguiria esquecer, nunca vou perdoar essa pessoa, não consigo perdoar, é muito difícil. Nunca vou ter uma promoção no trabalho, eu nunca vou ter dinheiro. Não diga nada de ruim sobre você, diga apenas coisas boas, porque esse é o plano de Deus para você. E Ele diz, eu sei dos planos que tenho para você. Planos para te dar esperança e um futuro. Deus, Ele tem um bom plano para cada um de nós. Na verdade, está em Jeremias 29:11. Aqui está dizendo, eu é que sei os planos que tenho para você, declara o Senhor.
planos de prosperá-lo e não prejudicá-lo, planos para te dar esperança e um futuro. E ouça Efésios 2:10 na tradução da Bíblia Amplificada. Pois somos criados por Deus, somos obra das suas próprias mãos. Você não é um acidente, Deus te criou com a sua própria mão no ventre da sua mãe. Recriados em Cristo Jesus, nascidos de novo, para que possamos cumprir as boas obras das quais Deus predestinou e planejou com antecedência para nós. Tomando os caminhos que Ele preparou antes dos tempos, noutras palavras, caminhando na vontade de Deus, para que andemos neles. Agora ouça, vivendo a vida boa que Ele predestinou e preparou para que nós vivêssemos. Agora, eu amo Salmo 27, versos 13 e 14. Eu continuo confiando nisso, que eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Você não ama isso? Que ótima atitude é essa? Eu estou confiante de que eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Eu amo ficar perto de pessoas positivas e de pessoas que declaram a palavra de Deus em vez da negatividade de todas as suas circunstâncias. Espere pelo Senhor e Ele fortalecerá o seu coração. Sim, espere pelo Senhor. Eu já mencionei isso, mas eu acredito que Deus te ama incondicionalmente. Acredito que seus pecados foram perdoados e que a misericórdia de Deus se renova a cada novo dia. Acredite que você pode ouvir de Deus, que pode ser liderado pelo Espírito Santo. Acredite que Deus ouve e responde às suas orações. Eu amo orar, porque aprendi por experiência ao longo de 45 anos caminhando com Deus que Ele ouve e responde às nossas orações. Ele pode não nos dar tudo o que queremos, mas Ele nos dá tudo o que precisamos ter. Ele pode não fazer tudo no nosso tempo, mas Ele faz exatamente na hora certa, sabe? Então, a oração é muito poderosa. Acredite que você está mudando diariamente e que Deus está trabalhando em sua vida. Na verdade, a Bíblia diz que enquanto nós cremos, Deus está trabalhando. Então, até mesmo para os seus filhos ou seu casamento, ou o que seja, se você estiver crendo na coisa certa, então Deus está trabalhando nessa área e na sua vida. Acreditar é um dos segredos de ser um cristão feliz e alegre. 2 Coríntios 4:13 está escrito: eu acreditei, por isso eu falei. Uma vez que temos o mesmo espírito de fé, também acreditamos e por isso falamos. Então eu quero perguntar de novo, que tipo de coisas você tem falado? Eu digo às pessoas o tempo todo. Uma das piores coisas que você pode fazer é falar coisas negativas sobre si mesmo, usando a sua própria boca. Agora, a segunda maneira que nós podemos falar sobre aumentar sua felicidade é viver sua vida um dia de cada vez. Você é capaz de fazer isso? Vamos começar com isso agora, mas vamos terminar amanhã e adicionar mais alguns pontos aqui. Vivemos um dia de cada vez. Paulo diz que ele aprendeu a se contentar em todas as situações pelas quais ele passava. E sabe, eu acredito que a razão pela qual Paulo conseguiu isso era porque ele sabia dessas coisas. Ele sabia que amava a Deus, ele sabia que era justificado com Deus, que seus pecados haviam sido perdoados. Ele sabia que Deus o amava incondicionalmente, que Deus tinha um bom plano para a vida dele. E assim, portanto, ele acreditava que podia se contentar onde quer que estivesse, porque ele sabia que Deus faria aquilo que estava acontecendo na vida dele cooperar para o seu bem. Ele diz que havia aprendido a ter fartura e escassez, sabia como agir quando tinha muito, e ele sabia como agir quando ele achava que não tinha absolutamente nada. Se pararmos de basear a nossa felicidade nas nossas circunstâncias, conseguiremos ser felizes o tempo todo. Deixe-me dizer novamente, se pararmos de basear a nossa felicidade nas nossas circunstâncias atuais, conseguiremos ser felizes o tempo todo. Não desperdice o hoje. Não se preocupe com o ontem, nem se preocupe com o amanhã. Coloque tudo nas mãos de Deus, não há nada que Ele não possa cuidar. Em vez de gastar a energia de hoje nisso, invista a energia de hoje totalmente para o hoje. Viva a sua vida um dia de cada vez. Eu aprendo isso cada vez mais. Estamos sempre aprendendo, não importa quanto tempo caminhamos com Deus, estamos sempre aprendendo. E eu tenho uma situação agora, como muitas pessoas têm, e eu disse isso várias vezes para
Várias pessoas esta semana com as quais eu tenho falado que, bem, eu estou levando um dia de cada vez. E quer saber, todos os dias recebo um pouco mais da resposta que eu não tinha ontem. Muito obrigada por se juntar a nós hoje no Desfrutando a Vida Diária. Na verdade, hoje estamos falando sobre felicidade, de como você pode aumentar a sua felicidade e desfrutar mais a sua vida. Começamos isso ontem e eu disse que acredito que o resumo do que todo mundo quer é apenas ser feliz. E eu me lembro de quando eu estava num lugar muito ruim na minha vida e eu orava a Deus, Deus, um dia eu quero ser feliz. Eu só queria ser feliz. Bem, nem sempre podemos basear nossa felicidade no que está acontecendo, porque o que está acontecendo nem sempre é algo que é um acontecimento feliz. Então, nós precisamos basear a nossa felicidade em algo diferente disso. E há muitas escrituras maravilhosas, sabe? Salmo 144:15 diz: Feliz é o povo cujo Deus é o Senhor. Veja, só de saber que conhecemos a Deus e que Ele tem um plano para nós, para a eternidade, que é um plano bom e que Ele nos ama, essas são coisas que nos deixam felizes. E eu acho que nós pensamos muito sobre os nossos problemas, mas nós não pensamos sobre todas as coisas pelas quais nós precisamos ser gratos. Eu posso te garantir, não importa quantos problemas você tenha, você tem muito mais para agradecer do que para ficar chateado, sabe? Salmo 5, verso 11. Para que aqueles que amam o teu nome sejam alegres em ti e tenham um espírito elevado. Para mim é como se devêssemos ser felizes. Salmo 118, 24. Este é o dia que o Senhor já fez. Vamos nos alegrar e nos regozijar nele. E sabe, às vezes nós precisamos dizer, eu vou. Talvez quando Davi disse isso, ele não estava se sentindo tão feliz, mas ele disse, esse é o dia que o Senhor já fez, eu não vou desperdiçá-lo, ficando triste e abatido, eu vou me alegrar e ser feliz. E muitas vezes esta é uma decisão que nós precisamos tomar. Agora, ontem nós falamos sobre de como crer nas coisas certas aumenta a sua felicidade. O que você acredita sobre si mesmo, seu futuro, seu passado, sua vida, o que você acredita sobre seu relacionamento com Deus, todas essas coisas são importantes para crer no que a palavra de Deus diz, porque ela é a verdade. As palavras deste livro, a Bíblia, são a verdade. As outras coisas nem sempre são baseadas na verdade. Talvez sejam baseadas em várias outras coisas, mas precisamos acreditar no que é baseado na palavra de Deus. E nós começamos a falar bem no fim da mensagem de ontem sobre o segundo ponto, que é: você pode aumentar sua felicidade vivendo um dia de cada vez. Oh, meu Deus, quanto tempo nós perdemos nos preocupando com algo do futuro, sabe? Sobre o qual não podemos fazer nada a respeito. Se você pegar esse tempo que gasta se preocupando e transformá-lo em oração, então isso dá a Deus a oportunidade de trabalhar em sua vida e cuidar das coisas, em vez de se preocupar com elas. Não devemos nos preocupar com ontem, nem nos preocupar com amanhã. Nós devemos viver nossa vida um dia de cada vez. Eu entendo que há várias incógnitas nas nossas vidas. E nós somos pessoas que gostam de saber porque gostamos de estar no controle. Mas precisamos acreditar que Deus é mais inteligente do que nós e que Ele pode cuidar de nós melhor do que nós podemos cuidar de nós mesmos. E temos que entregar nossos cuidados a Ele e deixar que Ele lide com tudo que precisa ser tratado em nós. Paulo disse que ele aprendeu a se contentar, não importando se ele estava em escassez ou abundância. Em Filipenses 4:11 ele disse: não estou dizendo isso porque estou em necessidade, pois aprendi a me contentar com todas as minhas circunstâncias. E no verso 13 ele diz: eu posso fazer todas as coisas através de Cristo que me fortalece. Isso é algo grande para se acreditar. O que quer que eu precise fazer, eu não sei como a minha situação vai ficar amanhã, sabe? Mas eu não vou desperdiçar hoje ficando infeliz por alguma coisa que pode não acontecer e aconteça o que acontecer amanhã. Eu acredito que Deus ele me dará forças para poder fazer qualquer coisa que eu precise fazer na minha vida. Feliz é o povo cujo Deus é o Senhor. Sabe, nós ficamos tão preocupados com o dinheiro. Deixe-me te dizer uma das coisas que Jesus disse. Jesus instruiu os soldados a
serem satisfeitos com seus salários. Oh, meu Deus! Quantas pessoas não estão satisfeitas com o que recebem pelo seu trabalho? Isto se torna o seu foco. Eles estão me maltratando, não estou ganhando bastante, e blá, 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 blá. Em Lucas 3,14, os soldados perguntaram a Jesus: o que devemos fazer? Você já pensou em perguntar a Jesus: Jesus, qual deve ser a minha atitude nesta situação? Uau! Acho que no fundo já sabemos que tipo de resposta teríamos. E Jesus disse: não extorquir dinheiro, não acusar as pessoas falsamente e se contentar com o seu salário. Sabe, é tão interessante para mim, quando as pessoas faziam perguntas a Jesus, as respostas super simples que ele dava a elas, sabe? Basicamente, ele está dizendo: trate as pessoas bem, seja contente com onde você está na vida agora, e quando for a hora certa, eu posso dizer por experiência, Deus fará mais e mais e mais por você. Mas, se você estiver infeliz com onde está, é provável que permaneça aí. Eu sempre digo: reclame, permaneça, louve e receba. Os israelitas reclamavam o tempo todo no deserto, quando eles estavam a caminho da terra prometida, e eles levaram 40 anos para fazer uma viagem de 11 dias. E muito disso foi por causa da atitude que eles tiveram. Eles não criam em Deus de verdade, não viviam um dia de cada vez, murmuravam, reclamavam, resmungavam, ficavam impacientes, culpavam Deus, culpavam Moisés. Em outras palavras, eles tiveram uma atitude ruim, e é incrível como a nossa atitude pode afetar de forma muito positiva ou muito negativa. Feliz é o povo cujo Deus é o Senhor. Eu amo essa escritura. O seu salário, ele não é a sua fonte. Sabe quem é? Deus. Deus pode fazer coisas, ele pode te dar dinheiro que não vem do seu salário, sabe? Ele pode te dar dinheiro de qualquer lugar que ele queira dar a você. Então, por que não ampliar seu horizonte do que você tem esperado de Deus e dizer: eu sei que você é a minha fonte e que o meu salário não é a minha fonte? Deus pode fazer com que o seu patrão queira te dar um aumento? Deus pode fazer com que ele queira te promover? Ele pode fazer com que as pessoas façam coisas que elas normalmente não fariam se colocarmos a nossa confiança nele. Hebreus 13, verso 5, na Bíblia Amplificada, é muito poderoso, mas eu vou ler para você hoje na NVI, que também é muito boa. Mantenham suas vidas livres do amor ao dinheiro. Não há nada de errado com dinheiro, mas se nós começarmos a amar o dinheiro, isso nos coloca em apuros. O amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. O dinheiro não é mau, mas se nós o amamos demais, ele pode roubar nossa felicidade. Mantenham suas vidas livres do amor ao dinheiro, se contentem com o que vocês têm. Oh, isso é tão desafiador às vezes, não é mesmo? As pessoas perguntam: você prega sobre contentamento, Joyce? Como posso me contentar? Quando eu não tenho isso, eu não tenho aquilo e aquilo outro? Acredito que uma das maneiras de você se contentar, e provavelmente é a única, é porque você sabe que Deus te ama e sabe que essa situação não será para sempre desse jeito. Que o seu dia de romper pode estar logo ali na frente e que você pode muito bem não desperdiçar o hoje sendo infeliz por algo que somente Deus pode cuidar para você. Quanto mais confiamos em Deus, mais felizes podemos ser. Esperar para ser feliz até que você tenha tudo que você quer é muito inútil. Porque eu não sei de muitos dias em nossas vidas quando podemos dizer: eu tenho tudo aquilo que eu quero. Não baseie sua felicidade no que está acontecendo, porque isso nos faz perder todos os dias entre a oração e a manifestação. Eu amo o que a Bíblia diz sobre a oração. Em Marcos 11, diz: tenha fé em Deus sempre e que, quando você orar, certifique-se de não ter nada contra ninguém, e diz: e tudo que você pedir, creia que você já recebeu e você vai receber de Deus. Entendeu? Aquilo que você crê é importante. O que quer que você peça, creia que você já recebeu. Agora, você diz: Joyce, eu não recebi, eu não consigo ver, mas você pode crer no coração. Porque Deus é fiel e que tudo que você pedir a Ele já está a caminho. Creia que já recebeu e você receberá. Agora, a única coisa que as Escrituras não nos dizem é quando receberemos.
Sempre digo, nós temos um começo e um fim, mas é o meio que é difícil. É aí que a nossa fé é testada, é aí que é importante dizer, Deus, creio que você está trabalhando e que a minha vitória com certeza vai vir no momento certo. Tome uma decisão de desfrutar a sua jornada, porque a vida é sobre a jornada e não sobre o destino. E o que quer que você queira que aconteça agora, eu posso garantir que quando acontecer, isso vai te deixar feliz por alguns dias, mas não vai demorar e você vai querer uma outra coisa, porque é desse jeito que nós somos. Na verdade, fomos criados por Deus para querer progresso, mas nós não precisamos ficar infelizes o tempo todo até receber aquilo. Então tome a decisão de desfrutar a sua jornada. Desfrute dos seus filhos enquanto eles estão crescendo. Desfrute da sua casa. Não apenas pague as prestações e tente mantê-la limpa, mas separe tempo para desfrutá-la. Outro dia separei um tempo e fiquei sentada na minha sala de estar da família e eu amo a minha lareira e fiquei sentada lá e eu agradeci a Deus por todas aquelas coisas lindas na sala das quais eu realmente gosto. E eu agradeci a Deus até pela loja de móveis onde eu comprei toda a minha mobília, porque era perto da minha casa e hoje em dia ela não está mais localizada naquele lugar e eu não teria conseguido comprar algumas das coisas que eu tenho, das quais eu gosto tanto, se ela não estivesse lá. Desfrute das coisas que Deus te deu, divirta-se. Não fique sempre contra si mesmo, tentando achar algo de errado consigo. A Bíblia diz que uma esposa deve desfrutar seu marido, sabe? E toda vez que eu digo isso, numa reunião onde tenho uma multidão de pessoas, as mulheres se contorcem, bem? Quer saber? Você pode desfrutar da pessoa com quem se casou, se você parar de olhar para tudo que há de errado com ela e olhar para as coisas que estão certas nela. Eu fiz uma lista uma vez de tudo que achava errado com o David, de tudo que eu achava certo com ele, e fiquei surpresa quando terminei que as coisas que eu achava que estavam certas, que eu realmente gostava nele, eram muito mais do que as 3 ou 4 coisas que eu achava que eram um problema. Nós focamos na coisa certa e aí conseguimos aumentar a nossa felicidade. E hoje eu quero dizer a todos, se vocês se concentrarem na coisa certa, vocês podem aumentar a sua felicidade. Há algo que você pode fazer sobre o seu nível de alegria. Você não precisa ficar sentado à margem, esperando que algo apareça e te faça feliz. Se fizer isso, estará baseando tudo nas suas circunstâncias. Você pode tomar uma decisão hoje, agora mesmo. Eu não vou perder nem mais um dia da minha vida sendo infeliz. Jesus veio para que eu possa ter e desfrutar a minha vida e tê-la em abundância até que ela transborde. E eu vou começar hoje a desfrutar a minha vida, pela qual Jesus pagou um preço para que eu a tenha. Desfrute das pessoas em sua vida, mesmo que não sejam perfeitas. A próxima coisa que podemos fazer e que realmente ajudará a nossa felicidade, esta é uma grande, é permanecer em paz. Eu cresci numa casa de confusão, discussão e raiva. Sabe, eu nem sabia o que era paz até eu me casar com o Dave. E ele era um homem muito pacífico. E eu havia passado por muitas coisas das quais eu me ressenti por um tempo, porque ele tinha algo que eu não tinha. Mas ele permaneceu tão firme sobre ficar em paz, que eventualmente eu tive fome pela paz que eu via que ele tinha. E se você realmente quer ter paz, você pode ter paz. Mas talvez precise fazer algumas mudanças em si mesmo, em vez de esperar que Deus mude as suas circunstâncias. Deixe-me ler uma escritura. João 14, verso 27. Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz dou a vocês. Eu não lhes dou como o mundo a dá. Não permitam que seus corações se atormentem, não permitam ter medo. E sabe o que diz a Bíblia amplificada? Parem de se permitir ficar chateados e perturbados. E também parem de se permitir ter medo e intimidação. Eu amo isso. Jesus disse, olha, eu estou deixando a minha paz, é um presente para vocês, aqui está. Nem precisamos orar pela paz, porque nós já temos a paz em nós. Jesus é o príncipe da paz, ele vive em nós, então a paz está em nós. Mas, se nós basearmos tudo nas nossas circunstâncias e no que conseguimos enxergar ao redor, então nós nunca vamos desfrutar a paz. Então Jesus dá a nós um trabalho, sabe? E nós somos parceiros de Deus, e Deus ele não faz tudo por nós. Muitas vezes ele nos mostra o que fazer
e Ele nos dá a graça para fazer. Ele disse: parem de se permitir ficar chateados e perturbados. Bem sabe, eu aprendi que, quando algo acontece e começa a me aborrecer, a primeira coisa que eu faço agora é orar. Eu oro e entrego isso para Deus. Eu oro com base em Filipenses 4:6, não fique ansioso por nada, mas em todas as coisas, pela oração e súplica com ação de graças, faça seus pedidos serem conhecidos diante de Deus, e que a paz que excede todo o entendimento mantenha os seus corações e mentes em Cristo Jesus. Deixe-me perguntar, quando você tem um problema, corre para o telefone e liga para um de seus amigos e pergunta o que você deve fazer? Ou apenas murmura e reclama sobre a situação? Ou você vai para diante do trono? Eu sempre digo às pessoas, não vá para o telefone, vá para o trono. É Deus que tem a resposta, não as pessoas. Mateus 6,34 está dizendo: portanto, não se preocupem com o amanhã, porque o amanhã vai se preocupar consigo mesmo. Basta para cada dia o seu próprio mal. Bem, isso não é bom. Ele diz, não desperdice hoje se preocupando com o amanhã, porque o amanhã trará outras coisas para se lidar. Confie em Deus e deixe que Ele cuide das coisas. Isaías 26, verso 3. Você manterá em perfeita paz aqueles cujas mentes estão em ti. Sabe, em Efésios 6 diz, faça tudo o que a crise demanda e em seguida permaneça firme no seu lugar. Sim, temos a responsabilidade quando temos um problema de fazer o que podemos fazer. Pergunte a Deus se há algo que você possa fazer, mas quando tiver feito tudo o que podia fazer, e você fez tudo o que podia fazer e não há mais nada a fazer, então você permanece firme em Cristo e acredita que Deus fará o que você não pode e o que nenhum outro ser humano pode fazer. Isto permitirá que você fique em paz. Eu estou dizendo, no que acreditamos determina a nossa alegria. Romanos 8,6 diz, a mente governada pela carne é morte, mas a mente governada pelo Espírito é vida e paz. O que nós pensamos determina o nível de felicidade na nossa vida. Pensamentos negativos vão te fazer infeliz e os positivos vão te fazer feliz. Pensamentos sem esperança te deixarão infeliz, pensamentos cheios de esperança te darão paz. Outra coisa que nos ajuda a ter paz é não ter as coisas do nosso jeito o tempo todo. Aprenda a ser adaptável e ajustável. Você não pode ser egoísta e ser feliz ao mesmo tempo. Se recuse a tomar conta do que Satanás tenta te dar. A Bíblia diz em 1 Pedro 5,7, lance todo o seu cuidado em Deus. Todas as suas ansiedades, todas as preocupações, todas as inquietações, uau, de uma vez por todas. Talvez eu tenha que ler isso de novo, alguém precisa ouvir de novo. Lance todos os seus cuidados, todas as suas ansiedades, todas as preocupações, todas as inquietações, de uma vez por todas sobre Ele, pois Ele cuida de vocês carinhosamente e se preocupa com vocês, com cuidado. Deus se importa com você. Ele vê você, Ele vê a sua situação. Ele tem um tempo marcado para a sua libertação, se você colocar sua fé, sua confiança e sua convicção nele. E se você se lembra do que nós lemos ontem, nós lemos que aquilo que nós acreditamos é o que devemos declarar. Nós acreditamos e, portanto, declaramos. Então, em vez de dizer, bem Deus, o que está fazendo, eu não entendo, eu não sinto que você está fazendo algo. Toda vez que você começar a se preocupar com algo, basta abrir a boca e dizer, Deus, eu creio que você está trabalhando na minha situação. Veja, contanto que você creia, Deus estará trabalhando. Tente algumas dessas coisas que eu estou dizendo e eu posso garantir que a sua felicidade vai aumentar. Eu acredito que a principal coisa que nos permite confiar em Deus sobre nossos problemas é a experiência. Digamos que você tenha nascido de novo há um ano e... Sabe, eu nasci de novo há mais de meio século. Eu tenho muita experiência com Deus. Eu já passei por isso de tentar cuidar de mim mesma e de tentar fazer as coisas acontecerem por conta própria. Passei pelos anos de miséria que isso me trouxe. Então, eu sei que a única maneira de ter paz é confiando em Deus.
Mas digamos que você acabou de nascer de novo só há um ano e ainda está aprendendo algumas dessas coisas. Bem, será bem mais difícil para você confiar em Deus, mas toda vez que você confiar nele e você ver que ele se mostra para você, vai ficar mais fácil confiar na próxima vez. Eu garanto a você que vai ficar mais fácil e mais fácil. Seja o que você fizer, não jogue a toalha e diga isso não vai funcionar, porque vai. Lance os seus cuidados e Deus cuidará de você. Filipenses 4:6, que citei há alguns minutos, mas quero ler novamente. Não fique ansioso por nada, mas em todas as situações, em cada situação, pela oração e súplica, e aqui está o segredo, e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o seu coração e manterá a sua mente em Cristo Jesus. A próxima coisa que podemos falar é que se você quer ser feliz, você tem que entregar sua vida. O que você quer dizer com isso? Quero dizer, viver para obedecer a Deus e permitir que Ele te use para ser uma bênção para outras pessoas, em vez de viver uma vida para tentar conseguir tudo aquilo que você quer. Sabe, eu era nascida de novo, era cheia do Espírito Santo, estava no ministério. Nós não tínhamos grandes problemas de dinheiro. Nossos filhos estavam indo bem, Dave e eu estávamos indo bem, e eu ainda não estava feliz. E sabe, eu perguntei para Deus por que eu estou tão infeliz e Ele me respondeu. E é melhor ter cuidado se você for fazer perguntas, porque Ele te responde e você pode não gostar da resposta, sabe? Ele disse, você está infeliz porque você é egoísta. Uau! Sim, você pode nascer de novo e ainda assim ser egoísta e ser egocêntrico. Entregue sua vida. Faça sua vida ser sobre ofertar, sobre o que você pode fazer para outras pessoas. Ore por outras pessoas, encoraje a elas, faça elogio a elas e as ajude fisicamente. Quando as pessoas forem boas para você na sua vida, mostre gratidão. Não tome todas as suas bênçãos como garantidas. Entregue sua vida. Para ter a vida maravilhosa que Jesus prometeu, devemos esquecer de nós mesmos, tirar o foco de nós e de todos os nossos interesses, diz a Bíblia, e tomar a nossa cruz e segui-lo. A cruz que Jesus nos pede para carregar não é a da pobreza, nem da doença e da enfermidade, coisas trágicas que acontecem na nossa vida, mas a cruz que Ele nos pede para carregar é de viver uma vida sem nenhum egoísmo. Não pense o tempo todo, enquanto a mim, enquanto a mim, enquanto a mim. Tente ficar feliz pelos outros. Se alguém no seu trabalho recebeu uma promoção que você queria e você não entende por quê, em vez de ficar chateado com eles e com raiva deles e com raiva de Deus e desapontado e deprimido, por que não dizer, Deus, eu confio em você, eu não consegui essa promoção desta vez, mas eu acredito que conseguirei na hora certa, então vá dizer àquela pessoa, parabéns, eu estou feliz por você. Essa é a maneira como derrotamos o inimigo. Não jogando pelas regras dele, fazendo o oposto do que Deus gostaria que fizéssemos, sabe? Mateus 16, verso 24, 25. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém deseja ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, desconsidere, tire o foco e esqueça de si mesmo e de todos os seus próprios interesses, tome a sua cruz e siga-me. Isso não significa que Deus não quer que cuidemos de nós mesmos, e também não significa que você nunca pode fazer nada por si mesmo. Mas isso significa que você não deve gastar 99% do seu tempo consigo mesmo e talvez 1% do seu tempo no que pode fazer por outras pessoas. Seja agressivo sobre isso, eu sei pela minha própria vida. Eu tenho o propósito de pensar em pessoas para quem posso ser uma bênção. Alguém para quem eu possa fazer algo. Não há ninguém no mundo que não goste de ganhar um presente. Não há ninguém que não goste de receber elogios. Não há ninguém que não goste de ouvir as palavras muito obrigado. Quanto mais você der, mais feliz você vai ser. Atos, capítulo 20, diz, mais abençoado é dar do que receber. Não parece que possa funcionar, não é? Mas funciona. Mas abençoado é dar do que receber.